Olá, bom dia, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à conferência de resultados da Gol Linhas Aéreas para o terceiro trimestre de 2025. Este evento está sendo transmitido via Zoom e pode ser acessado no site da empresa www.voigol.com.br/ri. Todos os participantes estarão apenas assistindo o evento durante a apresentação. Antes de começar, gostaríamos de dizer que as declarações futuras são baseadas nas crenças e suposições da administração da empresa e nas informações atualmente disponíveis para a Gol. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Todos os ouvintes devem considerar que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, setor ou outros fatores podem fazer com que os resultados mudem diferencialmente daqueles expressos nas suas declarações. Agora passo a palavra ao Sr. Adrian Hillhauser, CEO do Abram Group. Olá, bom dia a todos. Muito obrigada por estarem conosco para a apresentação dos resultados do terceiro trimestre. Eu sou Adrian Newhauser, CEO do Grupo Abra, e estou muito feliz de estar aqui fazendo os resultados do nosso primeiro trimestre depois do término do processo de recuperação judicial. Finalizado o processo em junho, a Gol, desde então, está focada na execução de seu caminho claro. Nós temos hoje uma rede aérea muito mais robusta e eficiente, com um plano de frota otimizado e um custo de base controlado. Esse trimestre mostra-se muito bem: resultados saudáveis, margens de expansão e uma deslacagem mais rápida, resultado de uma execução comercial disciplinada, gestão de custo rigorosa e, acima de tudo, um foco em ter uma operação segura e confiável para os nossos clientes todos os dias. Na Abra, nós acreditamos no futuro, renovamos o nosso compromisso, aumentamos o investimento e nos tornamos, então, o principal acionista da Gol. Nós acreditamos muito na empresa, no país, na equipe de gestão e no seu plano de vários anos. Com a Abra como um possibilitador dessas atividades e boas práticas, nós temos realmente um resultado melhor. Acreditamos que a Gol está muito bem posicionada para continuar a crescer e oferecer valor de grande prazo. Manuel Razavel, o CFO da Abra, está conosco também, engajado e poderá depois fazer comentários. Vou passar a palavra ao Cécio Ferrer, CEO da Gol, e Juliana Imbert, CFO da Gol, para que apresente os resultados do terceiro semestre em detalhes. Muito obrigada por estarem conosco. Celso, por gentileza. Obrigado, Adrian. Bom dia a todos. Obrigada por estarem conosco para a apresentação dos resultados da Gol do terceiro trimestre de 2025. Feliz de apresentar os nossos resultados e realizações. Vou mostrar agora os destaques. Em termos de capacidade e frota, nós fechamos o nosso trimestre com 143 aeronaves e nós chegamos a 120 aeronaves, com maior eficiência e produtividade. Em termos de cliente, nós temos a consistência e ela se torna um grande diferenciador. A confiabilidade é essencial. Somos o principal líder de pontualidade, o que mostra a lealdade na nossa estratégia comercial. Em unidades comerciais, nós temos o Smile e o GoLog, que entregaram uma expansão de margem de contribuição em todos os nossos produtos, refletindo, assim, precificação disciplinada, alocação de capacidade e controle de custo. Isto gera resultados sustentáveis, qualidade dos nossos resultados que estão traduzidos para o nosso balanço. Uma desalavancagem acelerada junto com um aumento sustentável de EBITDA. Nós temos uma frota mais eficiente, pontualidade de primeira classe, margens mais amplas em todo o portfólio e um balanço mais forte. Vamos ver o próximo slide agora, em que vemos os principais números representando a nossa desempenho sustentável. Começando com capacidade, o ASK cresceu 8,9%, com 34,5% forte no mercado internacional. Adicionamos fornecimento onde havia demanda e resultados que o justificassem. A receita seguiu. A receita líquida subiu 11,6%. A qualidade mostra na nossa métrica. O nosso RASC cresceu 2,5% e o PRASC cresceu 3,2%. Os ganhos mostram essa disciplina. O EBITDA ajustado alcançou 1,6 bilhões de reais no terceiro trimestre de 25, aumento incrível de 46% comparado com o trimestre no ano passado. A margem se expandiu para 29,7%, 7 pontos percentuais ano sobre ano.
Isso fortaleceu o nosso balanço. A alavancagem líquida caiu para 3,2 vezes, caindo 2,1 ano por ano, ou seja, resultados mais resilientes por ciclo. Nós estamos seguindo qualidade, precificação sustentável, margens expandidas e desalavancagem. É o que nós pretendemos manter. Agora convido Juliana Imbert, que é o CFO da Gol, para falar. Olá, obrigado, Celso e a equipe. Eu gostaria de começar a apresentação passando para o próximo slide, falando sobre capacidade e frota. Nós trouxemos 13 aeronaves, comparado com o ano passado, fechando o trimestre com uma frota operacional de 120 aeronaves. Nós temos mais aviões voando, oferecemos um aumento de capacidade de 8,9%, comparado com o terceiro trimestre de 24. Esse mix é importante. O ASC internacional cresceu cerca de 34,5%, alinhado com a nossa estratégia de escalonar as rotas internacionais mais lucrativas. Nós, além disso, aumentamos a capacidade de forma inteligente. Um load factor que aumentou 0,8 pontos percentuais para 84,1%. Mostra uma demanda saudável, um melhor cronograma. Year to date, nós tivemos também um aumento de aeronaves, um ASC de 13% e o load factor que está alinhado com o que nós vimos. Agora, no próximo slide, nós falamos sobre a performance operacional e a qualidade da nossa operação. São três mensagens: uma malha mais ampla, pontualidade, primeiro na classe, e uma marca forte. Alcanço da malha, nós chegamos a 82 aeroportos com a nossa própria frota no terceiro trimestre, a maior marca e footprint no terceiro trimestre na história da Gol. Temos 4 novas rotas e agora atendemos 150 rotas domésticas e 45 internacionais. Em confiabilidade, nós somos os líderes de pontualidade já há 8 meses em 2025 e as três principais linhas aéreas pontuais na América Latina. 15 dias, então, do on-time performance, passando de 85,6% em abril para 89,8% em setembro, chegando a mais de 90%, tendo 90,5% em maio, mostrando uma consistência. Em fortalecimento da marca, Gol foi reconhecida como a empresa Top of Mind pelo novo consecutivo ano, reforçando então a lealdade e a capacidade de precificação. Vamos a mais lugares, chegamos no horário e fortalecemos a marca. No próximo slide, sobre os resultados operacionais, vamos falar da receita. Disciplina com uma métrica de unidade mais forte. Com 8,9% de aumento da capacidade comparado com o terceiro trimestre de 24, o PRASC aumentou 3,2% e o RASC subiu para 2,5%, chegando a 44,1 centavos de real. Os elementos por trás são tendências de passageiros cada vez mais sólido e um aumento de receita. Agora o RASC está em 4% e o PRASC em 40,1%, subindo a partir de 38,5%, mesmo comparado com o mesmo período do ano passado. Isso se traduz no resultado. A receita líquida total cresceu 11,6% no trimestre, 5,5 bilhões de reais, comparado com 5 bilhões de reais em 2024. O número até o momento em crescimento, nós temos 17,6%, 16 bilhões de reais, comparado com 16,3 bilhões de reais em 2024. É importante que o yield aumentou 2,1% ano comparado com ano, com uma estratégia sustentável de aumento de receita. Mais capacidade, melhor precificação, aumento auxiliar, conseguindo um crescimento de receita de 2 dígitos. Vamos focar agora na GoLog, uma das nossas unidades de negócio. É uma operação de cargo, tendo um aumento de 55,7% para 377 milhões de reais. O drivers por trás desse crescimento, nós temos agora uma série de aeronaves dedicadas, cargueiros dedicados específicos. Nós fortalecemos a nossa parceria com o Mercado Livre e hoje nós temos essa combinação, um melhor resultado e uma melhor monetização em toda a rede. Temos uma capacidade mais dedicada, uma parceria de e-commerce mais forte e novas rotas que se traduzem em mais volume e 16% de aumento de receita advinda da parte de carga.
Agora vamos focar o nosso programa de lealdade, o Smiles. Nós temos mais de 20 milhões de membros, sendo que 1,2 milhões deles são do Clube Smiles. Esse número cresceu praticamente 1% ano comparado ao ano, com 1,2 milhões de membros, se focando na maior qualidade em coortes com maior adesão. Há uma série de atividades de resgate também que tiveram um aumento, as transações aumentaram 10,4%, de 2,6 milhões para 2,8 milhões, refletindo realmente uma maior disponibilidade de inventário e resultados mais saudáveis. Nós temos uma série de portfólios de cartão de crédito com a bandeira, incluindo assim o acesso aos lounges VIPs em Guarulhos e em Galeão, que aumenta a aquisição e os gastos. Os clientes da Smile podem gastar as suas milhas em mais de 100 parceiros, o que expande cada vez mais o engajamento. Então, nós temos, com isso, um resgate mais rápido, maiores ofertas de co-marcas e uma melhor parceria de rede. Em termos de custo, nosso CASC, pela primeira vez, foi a 37,2 centavos de real, uma queda de 0,5% comparado com o CASC do terceiro trimestre de 24. O CASC de combustível caiu 11,6%, graças à diminuição do combustível, do diesel aviário. O CASC fora de combustível aumentou 4,7% no período. E há duas principais razões, que são os custos e serviços de aterrissagem e navegação e a maior depreciação em função dos nossos investimentos de recuperação na frota. Falando agora de EBITDA e resultados de margem, nosso EBITDA para o terceiro trimestre de 25 foi de 1,64 bilhões, 516 milhões, comparado com o mesmo trimestre no ano passado, e um aumento de 510 milhões de reais comparado com o segundo trimestre de 2025, um aumento de mais de 45% trimestre sobre trimestre. A margem chegou a 29,7%, um aumento de 7 pontos percentuais comparado com o mesmo período do ano passado. Até o momento, nós temos 4,3 bilhões de reais, 1,2 bilhões, acima da mesma margem do ano passado, com uma margem de 4,1 pontos percentuais, chegando a 27% quando comparado com o mesmo período do ano passado. Isso não mostra os resultados de uma estratégia forte, crescimento de receita, de capacidade, tanto doméstica como internacionalmente, ao mesmo que temos uma grande disciplina. Principalmente, essa é a nossa margem EBITDA mais alta desde pré-pandemia e mostrando uma consistência e um fortalecimento do nosso plano. No próximo slide, sobre liquidez e alavancagem, nós continuamos a reduzir a nossa alavancagem líquida de 3,7 no último trimestre, chegamos a 3,2 no terceiro trimestre de 25, que é muito melhor do que o planejado, e continuamos a mostrar a melhora para reduzir a alavancagem. Se nós excluirmos o débito que nós temos com o grupo Abra de 850 milhões de dólares, a nossa alavancagem líquida seria de 2,5. Em liquidez, nós continuamos a ter uma posição de liquidez muito importante, 5,5 bilhões de reais, que é cerca de 25% do observado. Sem dúvida, um trimestre muito forte de forma geral, entregando os nossos planos em todas as dimensões, capacidade, PRASC, custo, EBITDA, posição de caixa. Nós estamos entregando resultados consistentes, com disciplina e executando o planejado. Com isso, passo a palavra de volta ao Celso. Obrigado, Julian. Agora que nós passamos tudo o que aconteceu nesse trimestre, todos esses estados provam que a Gol está numa posição excelente para vencer. Estamos crescendo com qualidade, o ASC cresceu, mas também a unidade, ou valor por unidade, adicionamos capacidade, onde somos mais fortes e temos uma demanda sólida. O balanço continua a melhorar, a alavancagem líquida 3,2 vezes e liquidez de 5,4 bilhões, o que nos dá flexibilidade para financiar o crescimento e gerenciar a sazonalidade. Somos os líderes em pontualidade no Brasil e uma empresa aérea com top of mind, reforçando lealdade e a nossa precificação. Antes das perguntas, eu gostaria de encerrar agradecendo a toda a nossa equipe que entrega o que mais importa nesse negócio:
Voos seguros e confiáveis, rodando a operação com consistência e boa operação. A todos as nossas equipes, manutenção, equipes de suporte, muito obrigada por sempre pensar em segurança nas suas operações. Agradecemos aos nossos clientes, fornecedores e parceiros financeiros. E, finalmente, a Holding Abra, que apostou nesta empresa. O nosso negócio essencial é, claro, operar todos os voos de forma segura, com pontualidade e eficiência. É assim que chegamos até aqui e é assim que nós vamos continuar a seguir. Muito obrigada a todos. Muito obrigado. Vamos começar agora as perguntas. Se tiverem uma pergunta por áudio, por favor, clique no levantar a mão. Se quiser escrever a sua pergunta, use o botão de Q&A. Só um minuto enquanto reunimos as perguntas. A primeira pergunta vem de Guilherme Mendes, do JP Morgan. Olá, bom dia, obrigada por pegar a minha pergunta. Olá, Adrian, Emanuel, Julia. A primeira pergunta é: levando em consideração o terceiro trimestre melhor do que o esperado, e parabéns a vocês, é justo imaginar que nós poderíamos esperar um upside acima daquilo que mostraram quando apresentaram o pedido de recuperação judicial? E o custo de manutenção, que parece ter tido bons resultados também durante o terceiro trimestre, exatamente para entender se este nível vai se manter ou se nós podemos esperar algo diferente, ou será que é só um efeito único? Obrigado, Guilherme. Aqui é o Celso falando. Obrigado por começar estas perguntas conosco. Como disse muito bem, o terceiro trimestre ficou acima da nossa expectativa e do nosso plano. Isso é resultado de uma demanda bastante sólida, uma grande execução pela nossa equipe. Nós também publicamos novas projeções para o ano: 5,8 a 6,1 bilhões em EBITDA, uma alavancagem líquida de 3,4 e 3,6, refletindo a continuação deste desempenho até o final do ano. É claro que nós estamos seguindo e estamos já planejando o próximo ano com os números que temos, muito próximos do planejado, e que já conhecem, não é? Quando saímos da recuperação judicial. Tudo está indo muito bem, não há grandes mudanças, a execução está melhor, mas nada que realmente mudaria completamente a nossa estratégia. Estamos fazendo mais rotas domésticas do que internacionais, sempre usando a flexibilidade que temos no nosso modelo e na nossa frota. Em termos de manutenção, eu vou pedir ao Julian que responda a sua pergunta. Olá, Guilherme, aqui é o Julian. Muito obrigada por estar conosco. É muito bom tê-lo aqui. Em termos de manutenção, sim, foi um trimestre em que nós tivemos um valor um pouquinho menor comparado com o segundo trimestre. Olhando o ano como um todo, de 9 meses, nós temos um custo de manutenção mais elevado comparado com o ano passado. Isso porque nós estamos colocando mais aeronaves em operação. É um ano de mais prática, de investimento na frota. Mas, para responder a sua pergunta, olhando à frente, nós estamos tentando normalizar o custo de manutenção e ter custos mais baixos no futuro. O ponto que nós estamos trabalhando é que o custo de manutenção de motor é sempre mais alto, mas nós imaginamos que nós teremos um custo mais normalizado de manutenção, uma vez que restabelecemos toda a frota em operação. Claríssimo, muito obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Manuela Echeverria, do The Compass. Por favor. Olá, muito obrigado. Estão ouvindo bem? Sim, muito obrigado pelo seu tempo.
A pergunta está relacionada ao CAPEX. Eu não sei se poderiam nos dar um pouco mais de cor sobre os resultados de CAPEX e o que nós podemos esperar agora para os próximos trimestres. Obrigado, Manuela. Este é o nível de CAPEX que nós pretendemos manter. Nós, a forma como nós criamos o CAPEX para este ano está normalizado, é um spread normalizado trimestre a trimestre. Nós estamos tentando concentrar, às vezes, CAPEX um pouco mais um trimestre do que o outro, dependendo deste equilíbrio. Isso reflete todo o backlog que nós abordamos nos últimos 18 meses e também o necessário para fazer a operação continuar. Eu não vejo mudanças nos níveis de CAPEX. Eu vou complementar aqui. Sobre o CAPEX, nós temos o efeito do câmbio também. Ele é importante no CAPEX, em termos de variação. Nós vemos um CAPEX menor em reais em função da diferenciação e do câmbio com o dólar. Agora, pensando um pouco em 2026 e nos anos subsequentes, quando começarem a expandir a frota mais uma vez, nós vamos esperar o mesmo nível de CAPEX ou talvez um aumento? Acho que nós vamos manter um nível semelhante de CAPEX nos próximos anos. Sim, estamos crescendo, mas é retomar as operações, não é? É diferente do que tínhamos no ano passado, em que nós estamos retomando a operação da frota, não é? A frota já existente. Uma segunda pergunta sobre a alavancagem. Vocês estão desalavancando mais rápido do que eu imaginado, não é? Imaginado, comparado com o plano inicial depois da recuperação judicial. Vocês têm novas metas de agora para frente? Olha, o plano é o mesmo, não é? Se nós pudermos acelerar o plano, é isso que queremos fazer. Nós queremos entregar resultados operacionais conforme planejado e alavancando um macroambiente que nos possibilite acelerar os planos. Então, nós temos agora uma alavancagem líquida melhor, porque a equipe está entregando resultados, porque o ambiente é favorável. Portanto, aceleramos o plano, mas o objetivo a longo prazo é o mesmo. Perfeito, muito obrigada. Obrigada. A próxima pergunta vem de Chris Reddy, BNB. Olá, bom dia. Excelentes resultados. Vocês realmente executaram em todas as métricas, o que é bastante impressionante, uma vez que acabaram de passar pela recuperação judicial. O seu último comentário sobre acelerar o plano parece que a capacidade no nível operacional tem evoluído muito mais rápido, pelo menos do que eu imaginava. Há alguns outros resultados em capacidade, adições, ou será que é só uma execução operacional que realmente está entregando este aumento de capacidade que se traduz em receita e tudo mais? Olá, Cris, bom dia, é o Celso aqui. Oi, Celso. Muito obrigada pelos seus comentários positivos. E como disse, a execução foi muito bem feita. Mas é importante destacar a receita é unitária comparada com o custo que nós temos. O spread que nós estamos criando e que nós pudemos manter um ambiente de receita unitária saudável, mesmo entregando os, as estratégias de rede, não é? Em termos de estratégia, é a mesma coisa que nós temos feito. Nós estamos ajustando o mix entre doméstico e internacional, temos dois mercados internacionais que ainda estão com o desempenho mais abaixo do que imaginávamos. Um deles é a Argentina, em função da volatilidade do país, e também
os rumores recentes sobre os choques de câmbio na Argentina. No começo do ano estava ótima a rota, as empresas aéreas aumentaram a capacidade, nós estamos com sobrecapacidade, então estamos ajustando no terceiro e quarto trimestre. E estamos colocando então esses planos para voar domesticamente, que estão indo muito bem, mantendo o mesmo plano de ASC para 2025, sem grandes mudanças e projeções de longo prazo. Estamos só fazendo pequenos ajustes, não é? No nosso mix. O mercado doméstico está se desempenhando muito bem. A boa notícia é que a demanda é resiliente, tanto para fins de turismo como viagens de negócio, tem respondido muito bem a essa nova capacidade instalada, e o mercado como um todo está muito bem disciplinado em alocação de capacidade. Eu já disse isso e vou reforçar. O nosso foco é em locais onde a Gol era muito forte. Rio, que é o nosso foco, Salvador, sempre nosso foco, e muito do nosso crescimento está concentrado em algumas bases em que nós temos o efeito de rede. Crescemos, criamos mais conectividade, mais conexões, e aí nós conseguimos aumentar o load factor. Toda a indústria está voando com um ótimo load factor e assim nós podemos otimizar a receita por unidade. Numa mudança em capacidade em geral, a frota está no ritmo que desejávamos em termos de operação e com base nas entregas da Boeing. Temos até uma aeronave mais do que o planejado. A Boeing está entregando conforme planejado, mas não é grande mudança. Vocês aumentaram o guidance para o ano e muito rápido, não é? Depois de sair da recuperação. Nós sabemos que a oferta e demanda estão a favor. Será que o quarto trimestre já está praticamente todo sobrevendido em termos de passagens? Estamos no meio do quarto trimestre, não é? Nessa faixa que nós tivemos de variação tem sido bem grande. E novembro e dezembro são os meses mais fortes. A COP30 acontecendo, Fórmula 1 no final de semana passado, todos esses eventos ajudam muito e nós estamos entregando a capacidade onde há demanda. Nós praticamente dobramos a capacidade de curto prazo para oferecer os voos estão cheios, a demanda está muito boa para atender estes grandes eventos, por exemplo, como a COP em Belém. Em dezembro, se nós tivermos o mesmo desempenho do ano passado, nós chegaremos realmente ao topo do guidance passado. E é por isso, esse é o nosso entendimento. E uma última pergunta. Vocês têm crescido muito no Smiles, 25% de crescimento em membros. Ao que atribuem isto? Só um minuto, por gentileza, Chris. 25% de aumento de assinantes? Foi 29,6, né, de novos membros, não é isso? Isso foi no ano passado. No resgate, no Smiles, bom, tudo no Smiles está trabalhando melhor do que o esperado. Eu só estou tentando entender, né? Sim, como desde que incorporamos o Smiles, nós temos focado como nós podemos ter essas sinergias entre a receita Go e Smiles. E esse é o nosso objetivo. O que dá para ver em termos de resgate é que nós conseguimos ter o preço certo, a alocação de assentos certos para o programa crescendo, conforme crescemos o ASC da empresa. Esse é o principal objetivo. O Clube Smiles tem crescido, nós temos mais de 1 milhão de membros, como falamos,
E a preocupação que nós temos com o Smiles é só no mercado argentino, a mesma preocupação que eu acabei de mencionar em termos de passageiros, por causa das incertezas que eu espero que agora ah, levem a um ambiente um pouco mais estável, não é? Nós estamos um pouco mais atrasados, lá, um pouco de resultado inferior. Fora da Argentina, o programa está se desempenhando exatamente como desejávamos. Muito obrigada a todos, parabéns pelos resultados, execução excepcional. Obrigado, Chris. Muito bem, a próxima pergunta vem do Kleber Cordeiro, da Systematize. Kleber, Kleber, fique à vontade para fazer a sua pergunta. Nós recebemos a pergunta por escrito. Bom, o IPO da John? Eu sou investor e acredito na recuperação completa da empresa. Eu vou responder essa pergunta. Aqui é o Manuel falando. Conforme anunciamos os resultados recentes, nós estamos trabalhando com a IPO, com a Abra, que deve acontecer no próximo ano. E a base para isso é considerando o forte desempenho da Gol e também o desempenho da Avianca, nós acreditamos que o mercado está certo para abrirmos o capital no próximo ano. Estamos trabalhando para isso. A IPO seria não no nível da Gol, mas sim da Abra. Só como um lembrete, se tiverem uma pergunta, basta clicar no Q&A, perguntas e respostas, ou levantar a sua mão. Se quiser fazer uma pergunta por áudio, levante a mão ou use então a opção Q&A para fazer a sua pergunta. Só um momento que já voltaremos. Estamos reunindo as perguntas. A próxima pergunta vem de Miranda Way, do Exodus Point. Por favor, faça a sua pergunta. Olá, bom dia. Obrigada por pegarem a minha pergunta. Eu gostaria de saber qual é a expectativa de caixa, fluxo de caixa livre no quarto trimestre, depois um follow-up rápido. Olá, Miranda. Nós não compartilhamos uma visão prospectiva para o fluxo de caixa livre para o próximo trimestre, mas provavelmente estará alinhado com aquilo que já obtivemos no passado. Ok. Eu gostaria de entender um pouquinho mais sobre a parte do CAPEX. Se eu me lembro bem, o plano de CAPEX era 3,7 bilhões para o ano. Nós estamos mais ou menos a 1,2 até o momento. Eu sei que é a variação de câmbio, claro, mas talvez se pudesse falar em números de dólares. Qual é o CAPEX relacionado à frota e o que não está relacionado à frota? Olá, Miranda, ótima sua pergunta. Eu acho que nós vamos apresentar depois os resultados todos para você, para a gente não errar os números. Nos primeiros 9 meses foi 1,2 bilhões e ainda há muito efeito de câmbio. Mas eu vou apresentar os resultados específicos e mandar para você, ok? Perfeito, muito obrigada. Agradeço a todos. Bom, se não há mais perguntas, eu gostaria de agradecer a todos por estarem conosco neste call de resultados. Gostaria de agradecer a nossa equipe dos Eagles, das Águias, e agradecer a todos. Com isso, nós encerramos o call de hoje para o terceiro trimestre de 2025 da Gol. Muito obrigado por sua participação e desejamos a todos um ótimo dia. Obrigado.